Meus amigos, o Banco Central do Japão acaba de emitir um alerta que movimentou o mercado financeiro global no dia de hoje. Ele simplesmente sinalizou que pode subir os juros em abril de 2026 por causa da inflação que está subindo a níveis estratosféricos pelo padrão do Japão, né? Por causa da crise energética do Oriente Médio. Eu sei que você deve estar pensando, José, o que eu tenho a ver com o Japão nesse momento? O que isso pode impactar a minha mesa aqui no Brasil? A gente está tão distante do Japão. Bom, eu vou te provar que essa decisão do Banco Central japonês tem o potencial de abalar o sistema financeiro inteiro, inclusive de bater na nossa porta aqui no nosso país. Para você entender o tamanho do problema, vamos lá, qual que é a real situação do Japão e por que o mundo inteiro está olhando com os olhos desse tamanho para o Japão? Não tem ninguém piscando, porque quem entende um pouquinho de economia sabe o que significa juros subindo no Japão. Vamos lá. O Japão, meus amigos, ele importa mais de 90% de toda a energia que consome. Ele é totalmente dependente de importação. Ele não tem petróleo, ele não tem gás, ele não tem recurso energético próprio. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa importar principalmente o petróleo. E o petróleo que o Japão importa, ele é usado em três frentes extremamente importantes para a economia japonesa. A primeira frente é a indústria petroquímica e a indústria de manufatura, que é justamente a frente que consome a maior fatia do petróleo. O Japão ele utiliza o petróleo como matéria-prima para produzir plásticos, para produzir produtos químicos, para produzir borracha sintética e vários outros produtos. A indústria japonesa é altamente dependente disso. Já a segunda frente é a geração de energia elétrica. O petróleo gera eletricidade no Japão porque depois do desastre que teve lá em Fukushima em 2011, você lembra disso? Quando teve lá o tsunami, né? Quando todos os reatores nucleares foram desligados, o Japão passou a utilizar mais óleo nas suas termoelétricas. E agora, cerca de 38% da eletricidade japonesa vem justamente de onde? Do petróleo, cara, 38%. E a terceira frente é a frente mais tradicional, né? A frente dos transportes, combustível para automotor, né? Para carro, para caminhão, para ônibus, para aviação, para logística. E de onde é que vem esse petróleo, hein? Esse petróleo vem de três países muito importantes, vem dos Emirados Árabes, vem da Arábia Saudita e vem do Kuwait. Tudo isso passando por onde? Justamente pelo Estreito de Hormuz, que está no meio de uma guerra nesse exato momento, né, entre o Irã, Estados Unidos e Israel. E enquanto o petróleo estava ali na casa dos $60, estava tudo ok. Só que saiu de $60 para $110 por causa desse conflito, meu amigo. Para a maioria dos países é um problemão. Só que para o Japão não é somente um problemão, meu amigo. Na realidade é uma verdadeira crise existencial. Justamente porque essa camada do petróleo é extremamente importante para o Japão. Agora, existe uma segunda camada que vai para além do petróleo, que é a camada da moeda japonesa, o iene, que vem, meus amigos, se desvalorizando de uma forma assim preocupante frente ao dólar. E o Japão paga o seu petróleo em dólar. Então você junta petróleo caro com uma moeda fraca, o efeito real para a economia japonesa, cara, é como se o barril de petróleo, na realidade, já estivesse custando no dia de hoje $140 o barril de petróleo. Você está entendendo o tamanho desse problema? E a solução óbvia seria o quê? Qualquer presidente de qualquer banco central do mundo inteiro iria sentar e ia falar, não, a gente vai subir os juros porque juros altos vão atrair mais dólares, que vai fortalecer aqui o nosso iene, a nossa moeda, que controla a inflação. Só que o Japão, ele carrega a maior dívida pública do mundo em relação ao tamanho da sua economia, que é de 227% do seu PIB. Só para você ter a cargo de comparação, os Estados Unidos, que vive aí numa discussão permanente sobre teto de dívida, né? Ele tem ali a sua relação dívida-PIB em 130%. A Itália, por exemplo, que o mundo já trata o caso como uma economia extremamente delicada, está aí com a sua relação dívida-PIB em 138%. O Brasil está chegando aqui em 80%, o que é padrão para países emergentes. E o Japão está na casa dos 227%. Então, se os juros subirem para controlar a inflação, para reforçar o iene, o que vai acontecer? O custo de carregar essa dívida, o que vai acontecer?
esse custo vai explodir e aí o país não consegue mais pagar as suas contas básicas. Então, o Japão está nesse momento preso numa armadilha que foi construída ao longo de décadas e se ele não sobe os juros, o iene continua perdendo valor, a inflação corrói o poder de compra da sua população e a crise se aprofunda. Agora, se ele sobe os juros, a dívida de 227% do PIB vira um problema sem solução. Não tem saída fácil. Tá, Josué, mas... cara, o que isso aqui tem a ver com o Brasil? Por que isso é tão importante? Vamos lá. Porque o Japão, meus amigos, ele é o maior credor dos Estados Unidos. E como é que funciona isso? Os Estados Unidos, eles gastam mais do que arrecada todo o ano. Então é um país com a economia estável, é um país com a economia previsível. Então o que eles fazem? Eles se endividam para melhorar a estrutura econômica do país no dia de hoje. Então, para fechar essa conta, o governo americano ele emite títulos públicos. E eles falam para o mundo inteiro, olha, me empresta dinheiro hoje que daqui a 10 anos eu vou te devolver com juros. E o mundo inteiro faz o quê? Compra, porque o dólar é a moeda de reserva global e o governo americano sempre pagou. Então é considerado o investimento mais seguro do planeta Terra nesse exato momento. E o maior credor dos Estados Unidos é quem? Não é um banco, não é um fundo de investimento, é justamente o Japão, com mais de 1 trilhão e 100 bilhões de dólares em títulos públicos guardados nos seus cofres. Ele tem mais reservas do que a China, ele tem mais reservas do que o Reino Unido, mais do que qualquer outro país do planeta. Então, o Japão é o maior banqueiro dos Estados Unidos. E agora imagina só, se o Japão passa por algum problema financeiro, se uma crise energética estoura, né? Se uma inflação começa a entrar em descontrole, a única saída pode ser o quê? Pode ser vender títulos americanos. E no momento que esses títulos americanos chegarem no mercado, entra em ação uma lei que é uma lei imutável, que é a lei da oferta e da demanda. A oferta de títulos públicos ela vai explodir, vai aumentar. E quando você tem mais oferta de um produto, o que acontece? O preço desse título cai, a rentabilidade desse título cai. E o governo americano vai precisar fazer o quê? Inevitavelmente, os juros que esses títulos pagam vão disparar automaticamente. E os juros americanos, se você não sabe ainda, são a base de todo o sistema financeiro global. Câmbio, crédito, investimento, a própria Selic, que é a nossa taxa de juros aqui no nosso país, tá tudo ancorado nos juros americanos. Então, quando esses juros explodem, o mundo inteiro paga a conta. O Japão, obviamente, ele não quer chegar nesse ponto, mas o Banco Central japonês acabou de sinalizar que pode justamente subir esses juros agora em abril de 2026, como eu abri o nosso bate-papo de hoje, e cada passo nessa direção aproxima o Japão do momento em que a conta não fecha mais. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar como essa crise, né, do outro lado do mundo está conectada com o dólar, com a inflação e como tudo isso vai impactar o nosso bolso aqui dentro do nosso país. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso conteúdo de hoje, eu preciso te dar um recado muito importante. Todas as matérias, todas as fontes que a gente utilizou para produzir esse conteúdo, a gente está publicando dentro do nosso grupo lá no Telegram. Além disso, você tem acesso em tempo real a conteúdos sobre economia, sobre política, sobre geopolítica, sobre investimentos. Para você acessar, é gratuito, é só você clicar no link que está na descrição aqui do nosso conteúdo ou então no primeiro comentário fixado. Vai lá, entra no nosso grupo e fique informado sobre tudo que acontece na economia do nosso país e do mundo, e também os links das matérias, das fontes que a gente utilizou para produzir esse conteúdo aqui vai estar dentro do nosso canal lá no Telegram. Pois é, meus amigos, não é de hoje que o Japão tem dado alertas sobre esse problema da guerra no Oriente Médio, né? O presidente do Banco Central do Japão, na semana passada, já tinha alertado no dia 19 de março, já tinha alertado sobre esse problema, né, da guerra do Irã, que está pressionando a inflação em vários lugares do mundo, principalmente lá no Japão, né, que depende muito do petróleo. Então, olha só essa matéria que saiu aqui no Valor Econômico, diz aqui que o presidente do Banco Central do Japão alerta para a pressão inflacionária da guerra do Irã e não descarta alta de juros. E a partir do momento que ele falou isso aqui, o que aconteceu? O mercado já entrou, cara, em alerta total, porque o Japão é uma peça extremamente delicada nesse tabuleiro geopolítico econômico global. Você vai entender ao longo aqui do nosso bate-papo de hoje. Abre aspas para o presidente do Banco Central do Japão: precisamos estar atentos ao fato de que os acontecimentos recentes ocorrem em um momento em que as empresas já estão aumentando ativamente os preços e os salários, o que sugere que elas poderiam repassar os custos de forma mais agressiva
agressiva do que após a guerra da Ucrânia, disse o presidente do Banco Central do Japão, Kazuo Ueda. E no dia de hoje, o Banco Central do Japão já emitiu um outro alerta que saiu aqui na CNN Money. O Banco Central do Japão alerta para a alta da inflação em meio à crise energética, e toda vez que você ouve a palavra alta de inflação, vem um combo junto, que é justamente alta de juros. É natural, isso é um movimento natural. Tanto é que a cautela alimentou a especulação do mercado sobre uma iminente elevação de taxas de juros lá no Japão, e realmente isso tem tudo para acontecer, e se acontecer vai ser algo extremamente complicado para a economia global. Já nessa outra matéria que saiu no Infomoney no dia de hoje, também diz que o Japão intensifica ameaças de intervenção no iene, na moeda japonesa, e sinaliza aumento dos juros. Autoridades seguem preocupadas com as pressões inflacionárias decorrentes da guerra do Oriente Médio, ou seja, a inflação está pegando bastante tração lá no Japão, e isso está acendendo todos os sinais de alertas. Olha só o que disse a principal autoridade cambial no Japão, que é o Atsushi Mimura. Ele diz o seguinte, abre aspas, estamos ouvindo que os movimentos especulativos estão aumentando no mercado de câmbio, além do mercado de futuros de petróleo. E se essa situação continuar, talvez seja a hora de tomar medidas decisivas. E o que significa medidas decisivas? Vamos ouvir agora o presidente do Banco Central japonês. Olha só o que ele disse. Os mercados foram abalados esse mês depois que a guerra contra o Irã fechou efetivamente lá o Estreito de Hormuz, elevando os preços de petróleo bruto e a demanda pelo dólar. O iene sofreu um impacto significativo, e ultrapassou o nível psicologicamente importante de $160, atingindo o seu ponto mais fraco desde julho de 2024, quando o Japão interveio pela primeira vez para sustentar a moeda, ou seja, aumentou em 0,25% a taxa de juros. A alta dos preços do petróleo devido ao conflito do Oriente Médio aumenta as pressões inflacionárias do iene fraco, que tem sido uma dor de cabeça para as autoridades lá do Japão ao aumentar os custos de importação. O presidente do Banco Central do Japão, o Kazuo Ueda, disse que o Banco Central observará atentamente os movimentos do iene, uma vez que eles afetam a economia de preços, sugerindo que as pressões inflacionárias de uma moeda fraca poderiam justificar o quê? O aumento da taxa de juros já nos próximos meses. Abre aspas para o presidente do Banco Central do Japão. Orientaremos a política monetária de forma apropriada, examinando como os movimentos da moeda podem afetar a probabilidade de atingir novas previsões de crescimento de preço, bem como os riscos, disse ele, mantendo viva a chance de um aumento de juros já no próximo mês, já agora no mês de abril de 2026. Bom, meus amigos, existe uma parte extremamente importante dessa história que praticamente ninguém está explicando isso e que transforma o que você acabou de entender numa bomba ainda maior. Durante décadas, o Japão manteve os juros na casa dos zeros. Você sabia disso? Em alguns momentos, os juros no Japão eram até negativos. Ou seja, você pegava empréstimo no Japão e o banco praticamente te pagava para fazer isso. Você imagina isso aqui no Brasil, meu amigo? O que não iria acontecer? Se com juros estratosféricos a gente tem aqui uma população extremamente endividada, imagina com os juros negativos. E o que acontecia? Investidores do mundo inteiro descobriram uma operação que parecia uma operação muito perfeita. Pegava empréstimo barato no Japão, convertia esse dinheiro em dólar e investia nos Estados Unidos em ações, em títulos públicos, em imóveis. A diferença entre o juro zero que você pegava no Japão e o retorno que você recebia nos Estados Unidos, meu amigo, era lucro puro. E essa operação, ela tem um nome, ela é chamada de carry trade, ela movimenta trilhões de dólares espalhados pelo mundo inteiro, só que essa estratégia, esse carry trade, ele tem um ponto fraco. Ele só funciona quando os juros no Japão continuam baixos. No momento que o Japão sobe os juros, os empréstimos ficam mais caros. E o que acontece? Todos esses investidores precisam desfazer a sua posição ao mesmo tempo. Então, eles vendem os ativos americanos, eles convertem de volta para o iene, pagam empréstimo japonês. Acontece um efeito cascata, uma venda coordenada em massa em ativos no mundo inteiro. Isso já aconteceu no passado, em agosto agora de 2024. O Japão subiu os juros em apenas 0,25%, um quarto de um ponto percentual. Parece insignificante, 0,25%, mas o resultado foi devastador. Em 2 dias, as bolsas do mundo inteiro, despencaram. O índice Nikkei, que é a bolsa japonesa, caiu 12% em um único dia, com 0,25%.
5%. Foi a maior queda desde 1987. A bolsa americana caiu, as bolsas europeias caíram também, o Ibovespa aqui no nosso país também caiu. Tudo isso por causa de 0,25%. E agora o Banco Central japonês já está sinalizando uma nova alta, só que o cenário é completamente diferente. Existe agora uma guerra no Oriente Médio pressionando a inflação dentro do Japão. O iene já está desvalorizado, né? Já existe uma crise energética e está se aprofundando ainda mais lá no Japão. E é justamente por isso que o mundo inteiro está olhando com os olhos bem arregalados o que está acontecendo no Japão e ninguém pisca nesse momento. E para tentar amenizar um pouco essa pressão, né, do preço do petróleo na inflação no Japão, o que o Japão está fazendo? Ele está começando a consumir as suas reservas de petróleo. Olha só, a guerra no Irã. Japão libera a reserva de 53 milhões de barris de petróleo justamente para tentar segurar, pelo menos durante um tempo aí, o preço do petróleo, o preço do combustível, né, o preço da energia no Japão. O Japão liberará aproximadamente um mês de reservas nacionais de petróleo bruto, equivalente a 53,46 milhões de barris, avaliados em cerca de 540 bilhões de ienes ou 340 milhões de dólares. A partir de quinta-feira, agora, no dia 26 de março de 2026, de acordo com o comunicado do Ministério da Economia e Comércio e Indústria japonês. A medida é uma resposta à queda nas importações de petróleo bruto no Golfo do Oriente Médio. Como se o Japão estivesse em guerra nesse momento, eles estão consumindo a sua reserva de petróleo para tentar conter aí essa queda nas importações de petróleo, e isso já está impactando também a indústria no Japão, o varejo, como você pode ver nessa outra matéria aqui, ó, que diz que a produção industrial do Japão caiu 2,1% em fevereiro, justamente porque precisa de muito petróleo. E sem petróleo ou com a energia muito cara, muitas indústrias estão fechando as suas portas, estão segurando a sua produção. E isso está impactando aqui na atividade industrial do Japão. E se a atividade industrial vai de ralo, o que acontece também com as vendas no varejo? Também começam a sentir. Essa outra matéria que saiu no mesmo portal diz que as vendas no varejo no Japão caíram 2% em fevereiro. E isso começa a travar a economia do Japão. Agora, falando um pouquinho mais aqui de guerra, né? Falando um pouco mais de conflito, o Japão historicamente sempre teve ali uma rixa com a China, e nesse momento o Japão está se posicionando contra a China porque a China está amontoando navios ali na costa do Japão, próximo do Japão, e o Japão não está gostando de nada disso. Olha só essa matéria que saiu aqui no Globo. No dia de hoje, no dia 31 de março de 2026, Japão instala mísseis de longo alcance perto da China. O sistema tem alcance de até 1.000 quilômetros. A medida ocorre após um aumento da atividade naval de Pequim, ali próximo do Japão. E tá aí, ó, os mísseis japoneses apontados diretamente para a China. Pois é, imagina se a China tenta invadir o Japão numa hora dessa, meu amigo. Com certeza desencadearia uma terceira guerra mundial. Você pode ter certeza disso. Olha só o que disse o ministro da Segurança, da Defesa lá do Japão. Diz o seguinte, ó, as capacidades de defesa à distância nos permitem neutralizar a ameaça de forças inimigas que tentam invadir o nosso país, ao mesmo tempo em que garantimos a segurança do nosso pessoal. As relações entre Japão e Pequim se deterioraram nos últimos meses, depois que a primeira-ministra sugeriu em novembro que Tóquio poderia intervir militarmente em caso de ataque a Taiwan, uma ilha de regime democrático que a China reivindica e que não descarta tomá-la à força. Ou seja, o Japão já está se posicionando ali perto, porque existe sim a possibilidade da China tentar retomar o território de Taiwan. E aí, meu amigo, como eu falei, poderia sim desencadear uma terceira guerra mundial. Agora, meus amigos, como é que isso chega aqui no Brasil, hein? Como é que isso impacta a nossa mesa aqui? O Brasil, ele é um dos destinos favoritos do carry trade global, que você já sabe o que é o carry trade. Ou seja, o investidor estrangeiro, ele pega empréstimo barato lá no Japão, traz dinheiro aqui para o Brasil, investe em títulos brasileiros que pagam um sonho, né? A taxa Selic está aí em 14,75%. Cara, isso aqui é um sonho para os investidores, porque eles embolsam uma diferença absurda, colocam muito dinheiro no seu bolso. Só que a partir do momento que o Japão começa a subir os juros, o investidor que tem ali, né, a sua conta muito bem calculada de quanto que ele pegou de emprestado e quanto que ele vai receber em troca, muitos investidores começam a desfazer as suas posições, e o Brasil também é um dos primeiros lugares aonde o dinheiro sai.
E quando o dinheiro sai do Brasil em massa, o que acontece com o dólar? O dólar dispara. Significa importação mais cara, significa inflação subindo. E com a inflação subindo, o Banco Central ele não consegue cortar a Selic. E com a Selic alta, o crédito vai continuar sendo mais caro, o financiamento fica mais caro. Quem quiser abrir um negócio, cara, ele não vai conseguir porque não tem empréstimo, não tem dinheiro. Quem tem dívida vai ter que pagar mais caro nas suas dívidas. A economia brasileira desacelera, tudo isso por causa de uma decisão tomada numa ilha lá no Pacífico, a mais de 18 mil quilômetros daqui. E o que torna essa situação ainda mais delicada é que o Brasil já está num momento muito frágil da sua economia. A gente já tem uma Selic em 14,75%, uma inflação pressionada, com o dólar oscilando. Qualquer choque que venha de fora chega, infelizmente, num país que não tem água de manobra. Então, a decisão do Banco Central do Japão de subir os juros pode ser apenas uma faísca para desencadear um problema ainda maior aqui na economia do nosso país. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe algumas informações. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na velha mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a levar essa informação para cada vez mais pessoas. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para você se inscrever aqui no nosso canal também, aproveite para ativar o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.